algum, ok? Perfeito, começamos a gravação. Bem, queria dar boa noite a todos. Obrigado pela presença, essa noite especialíssima. A gente já estava tendo um bate-papo super gostoso com o professor Pedro Mandelli. E eu queria, antes de qualquer coisa, agradecer a presença do professor Pedro, toda essa atenção que ele teve conosco em disponibilizar seu tempo, em disponibilizar seu conhecimento, para compartilhar aqui com todos os presentes o seu pensamento a respeito da liderança, assunto no qual é uma grande referência, uma grande autoridade, principalmente a respeito da liderança nesse contexto pelo qual nós estamos passando, né? Então, de hoje tem como tema justamente, né, a questão da liderança, como estruturar a liderança para a retomada. E nós teremos aqui o professor Pedro Mandelli falando. Esse evento é o evento de encerramento do semestre do curso de administração da Unifametro, intitulado Liderança e Gestão. Meu áudio está falhando? Bem, então vamos lá. Esse evento é o evento de encerramento do semestre de administração do curso da Unifametro, intitulado Liderança e Gestão. Hoje nós começamos com o professor Pedro Mandelli. Amanhã nós vamos continuar também trabalhando a temática da liderança. Temos outro momento, né, que vai ser justamente a força do encontro humano e o papel do líder pós-pandemia, com Souza e a Silvia Helena Nogueira Magalhães, que eu já vi que está aqui presente também, né, que são sócios e fundadores da Lumo Consultoria de São Paulo. E na sexta-feira, nós teremos um evento que eu particularmente adoro, que é o que reúne os nossos egressos, que nós chamamos de Compartilhando Experiências. Nós teremos 3 egressos do curso de administração, que estarão aqui trocando realmente experiências com vocês, né? Desde o tempo que eles eram estudantes do curso, como vocês, até o momento atual, onde eles estão realmente bem posicionados no mercado de trabalho e vem trazer essa visão para vocês, tá? Queria aproveitar o momento também para parabenizar todos os profissionais de RH, em função do dia, que hoje é o dia do profissional de RH, vejo vários aqui, então parabéns a todos. E assim, o que falar, né, de ter o professor Pedro Mandelli aqui conosco. Realmente eu tive assim um privilégio enorme de ter sido aluno do professor Pedro Mandelli em 2009, e eu guardo com muito carinho as aulas até hoje. Eu estou com alunos de pós-graduação aqui, professor, e eles não me deixam mentir. Eu coloquei lá para eles das primeiras aulas, o texto do gerente heróico, do gerente Zou, né? Até hoje eu utilizo esse texto e os alunos adoram, né? E a partir daí a gente consegue discutir muita coisa interessante. Então, professor Pedro Mandelli, sem mais delongas, é reconhecidos consultores do Brasil, fundador e sócio da Mandelli e Lorídio Consultores Associados, tem mais de 3 décadas e meia de atuação com empresas de todos os portes, no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Europa, professor de MBA da Dom Cabral, desde 92, e um dos 5 maiores consultores, os consultores mais requisitados do país para palestra, né? Um dos mais lembrados também. Então, é uma grande honra. E agora, professor Pedro Mandelli, realmente, mais uma vez, eu lhe agradeço por estar aqui conosco e essas... Pediria só mais uma coisa antes de passar a palavra, desculpa.
Eu peço que todos deixem o microfone desligado, tá? O professor Pedro Mandelli, ele vai falar a respeito do tema e depois nós vamos abrir para perguntas, ok? Então, nós temos 20 minutos aproximadamente de perguntas. Eu vou ficar acompanhando aqui pelo chat, vocês podem colocar perguntas, eu vou fazer aqui uma curadoria, uma seleção, e ao final a gente encaminha aqui para o professor Pedro Mandelli, tá bom? Então, por favor, microfone desligado, e se vocês quiserem e puderem liberar o vídeo também, fica bacana da gente ver os rostinhos de vocês aí, tá bom? O vídeo é sempre bacana, porque senão eu fico falando de uma tela preta, para vocês terem ideia. É isso aí, então, por favor, liberem o vídeo. Eu vejo um monte de gente, eu me sinto muito bem, certo? Tá certo. Bom, se eu soubesse que você ia falar o currículo todo, eu tinha posto minha família aqui do lado para eles verem tal, o currículo e tal, certo? Mas é muito gostoso a gente ser convidado para a gente poder apresentar certas ideias que a gente tem e a linha de pensamento que a gente vem orientando as pessoas, certo? Durante muito tempo e principalmente agora durante esse período extremamente crítico aqui. Eu dividi a minha fala em 3 blocos, certo? Tem um bloco inicial que eu vou falar do pré-Covid, ou seja, eu vou falar sobre até fevereiro, ou seja, antes de fevereiro, como era. E eu vou falar sobre o pós-Covid também, o como vai ser. E o terceiro bloquinho eu vou falar sobre o meio, que é o que nós estamos passando agora, certo? E qual a situação que a gente tinha até lá para fevereiro, janeiro desse ano, dezembro do ano passado? A gente tinha algumas coisas acontecendo de maneira extremamente clara. Nós tínhamos um ambiente de negócios que vinha crescendo. A economia no Brasil ela vinha dando sinais de melhora, vinha dando sinais de crescimento, certo? Após um período extremamente turbulento, mas ela vinha dando sinais de crescimento, certo? Ótimo, o povo estava bastante alegre, a gente tinha bastante esperança, certo? Então a gente estava em um caminho bastante bom. As pessoas, ano após ano, elas vinham sendo pessoas mais difíceis, certo? Principalmente os jovens de qualquer idade, certo? Buscando a sua própria empregabilidade. Eles tinham uma frase chamada assim: acabou meu ciclo, eu vou para outra empresa, certo? Então, estava muito difícil para as empresas lidarem com as pessoas, certo? Porque as pessoas estavam ficando cada vez mais complexas. É qualidade de vida no trabalho, qual é o meu propósito, qual é o propósito que tem a organização, certo? O terceiro bloquinho é que o governo começava a dar alguns sinais de vitalidade, certo? Alguns sinais de que parecia que a gente estava indo em um certo rumo. Não cabe a essa palestra analisar se naquela hora a gente acreditava que o rumo era bom ou o rumo era ruim, mas dava-se um certo rumo, certo? O mundo digital estava chegando, certo? Então, todos os encontros que a gente ia, a turma falava, é o fim dos hotéis porque o Airbnb, é o fim do táxi porque o Uber, é o fim da entrega porque tem o Uber Eats, é o fim do sei o que lá. Quer dizer, então, o mundo digital chegando aí nos negócios, certo? De maneira bastante forte, certo? Eu tenho 2 professores que eu tenho um relacionamento muito bom, os 2 lotados de serviço na área de inovação, certo? Como fazer as inovações, como busca uma cultura de inovação, certo? O trabalho em casa
que nós chamamos de home office, já vinha sendo aberto. Já dava assim, algumas pessoas já podiam ficar um dia por semana em casa, outras podiam fazer um trabalho em casa e depois levavam pronto, ou seja, já tinha uma certa abertura para o chamado home office, certo? E como a economia estava crescendo, como o mundo digital estava chegando, como as pessoas estavam ficando um pouco mais difíceis, como já tinha gente trabalhando em casa, ou seja, se era um ambiente em desenvolvimento, nós tínhamos a necessidade de líderes, certo? Então, todos os programas de formação de liderança, certo? Do país, certo? Dos últimos 5 anos, sem computar este ano, que esse ano é um ano morto, certo? Eu diria que na casa de 60% a 75% são programas de liderança. É liderança na era digital, é liderança transformadora, é liderança para o alto desempenho, mas eram programas de liderança, certo? Então, esse foi um ambiente que foi interrompido, certo? Entre dia 11 e dia 14 de março, certo? Eu lembro que na primeira semana de março eu faço aniversário e nós pegamos uma semana aqui em casa, eu e a minha esposa, fomos para uma praia e passamos uma semana inteira retornando no dia 11. No dia 11, ao retornar, certo? Quando nós estávamos lá, saindo lá do hotel, foi declarado pandemia, certo? Aí nós falamos, pandemia, que diabo que é isso, né? Já fomos para o aeroporto, a gente já sentiu um movimento diferente, ninguém ficava próximo um do outro. Chegamos aqui em casa no dia 11 à noite, dia 12 e 13, que foi uma quinta e uma sexta. A minha agenda, que é uma agenda estupidamente disputada, certo? Sempre lotada. Em 6 horas úteis, ela ficou vazia por 3, 4 meses. Ou seja, eu fui recebendo e-mails cancelando, e-mails falando, olha, não venha que não vai ter MBA, não venha que não vai ter isso, não venha que a gente vai ter que fazer para frente. Zerou a minha agenda. E aí entramos na chamada pandemia, certo? Então, que eu vou voltar a falar dela. Deixa eu falar um pouquinho para vocês qual é o quadro que nós vamos sair da Covid. Qual é o quadro que nós vamos sair, certo? Esse é o que nós entramos com as esperanças, certo? Em dia, entramos estudando liderança, certo? Entramos fazendo um monte de coisa desenvolvimentista. E aí vamos para outra ponta agora, falando sobre o pós-pandemia, certo? Quando a gente terminar essa chamada pandemia, olha que negócio inteiro. Olha que negócio interessante. O ambiente de negócios vai continuar crescendo. Olha bem, a gente já vinha com um ambiente em crescimento. Após a pandemia, a gente volta a crescer. Mesmo porque, certo, os nossos negócios, a sua grande maioria quase zerou, certo? Um monte quebrou. Então, sobra espaço no mercado, sobra isso, ou seja, quando passar isso, a gente vai ter o quê? Novamente, nós vamos ter uma economia em crescimento. Bom, muito bom, certo? Eu vou dar algumas notícias boas, mas depois vem as ruins, certo? O segundo ponto é que eu acredito que as pessoas vão estar mais difíceis. Porque, olha bem, a pandemia toda não está sendo nada confortável para ninguém, certo? Ou seja, as pessoas estão aprendendo a trabalhar certo, à distância, alguns estão passando a dureza de fazer muita economia na pele, certo? Ou seja, quando as empresas retomarem de maneira livre, sem nenhuma restrição, a minha crença é de que as pessoas que já eram difíceis vão ser mais difíceis de lidar. Eu tenho dúvidas, por exemplo, sobre se os mais experientes vão querer voltar para dentro da empresa, certo? Ou vão virar todos prestadores de serviço. Eu tenho dúvidas se o jovem vai querer ficar muito tempo em uma empresa só, porque ele viu um monte de gente que tinha muitos anos da mesma empresa ser demitido durante a pandemia. Mas, ou seja, certas pessoas vão ser mais difíceis ainda. O governo, que
antes da pandemia era um governo que estava expandindo o país, eu não tenho nenhuma ideia sobre o assunto do governo, como é que vai estar após a pandemia. Eu não tenho. Esse é um outro campo de crise que o nosso país passa, que é o campo da crise de governança, que não faz parte dessa palestra, e seria um outro professor, eu não tenho nenhuma capacidade para fazer análise disso. O mundo digital vai estar muito mais próximo. Ele já estava mais próximo, agora vai ficar muito mais próximo. Por quê? Durante essa pandemia, nós estamos tendo que usar um monte de ferramentas. Um monte de ferramentas. Ou seja, hoje a gente, por exemplo, só na parte de fazer as videoconferências, eu trabalho com 5, 6 softwares. 5, 6 softwares. Quer dizer, você fala, pô, mas e antes da pandemia? Skype. Só tinha Skype. Hoje é o que eu menos uso, certo? Ou seja, eu uso outros tantos. Certo? Então a gente vai ter, certo, um avanço muito mais forte, muito mais rápido para o chamado mundo digital. Vai ter muita gente que não vai voltar para trabalhar em empresa. Muita gente. Muita gente vai trabalhar em casa, certo? Ou seja, tendo acesso aos programas de retomada das organizações, e esse é um assunto que eu tenho discutido muito, como é que constrói a ponte para você chegar nesse chamado pós-pandemia, certo? As proporções são mais ou menos assim, ó. As fábricas vai todo mundo trabalhar mesmo. Alguém está com o microfone ligado. Ou seja, um terço, mais ou menos um terço, certo? Volta para trabalhar dentro das empresas mesmo. Certo? Um terço vai ficar com flexibilidade. Ora sim, ora não. E aproximadamente um terço não vai voltar para trabalhar mais dentro da empresa. Ou seja, as empresas perceberam que tem um ganho muito grande aí. Um ganho de velocidade, um ganho de mais trabalho, a turma trabalha mais trabalhando em casa, certo? Ou seja, há um ganho efetivo em relação a isso. Então, a gente vai ter muito mais gente trabalhando home office, muito mais gente. Não as produções, né? Uma mineradora, tal, aí não tem jeito, certo? Mas as partes administrativas, as partes gerenciais, eu não tenho dúvida nenhuma. E nós vamos continuar precisando de muito mais liderança. Então, o que eu acredito que seria o saldo, certo? O saldo do pré-Covid para o pós-Covid seria o que vai mudar. Nós vamos ter que trabalhar com menor volume de negócios. O volume de negócios não é aquele que nós terminamos no final do ano passado, certo? E vamos ter um modelo de operação um pouco diferente, com gente trabalhando em casa, com vínculos diferentes, certo? O restante, pessoal, o pré-Covid e o pós-Covid é mais ou menos igual. A pandemia, para mim, ela só fez uma coisa. Ela antecipou o passado que estava muito lento. A gente estava muito lento para implementar o trabalho em casa. A gente estava muito lento para a gente implementar algumas alterações na chamada estrutura organizacional. A gente estava muito lento para cortar umas pessoas que já não estavam servindo para muita coisa dentro das organizações. A gente estava muito lento para rever os modelos organizacionais. Então, para mim, a pandemia teve um grande ganho, que foi uma aceleração de um passado que estava, sob o meu ponto de vista, estava muito lento. A gente que consegue ver algumas realidades ao mesmo tempo, por ter a vantagem de morar fora do país, certo? A gente vê que a gente vinha por um caminho lento. Agora vamos falar deste período, certo? Acho que a primeira pergunta que vem é quando é o pós-Covid, certo? Então o pós-Covid, ele é, com certeza, o pós-vacina. Mas eu deixo uma pergunta para vocês. É pós-aplicação da vacina em todo mundo ou é até onde a economia aguenta?
certo? Ou seja, essa é a briga do governo. Ou seja, não se sabe exatamente qual é o limite que a economia tem. Então, você pega, até o São Paulo, que está no seu pico de doença, certo? Parece que começa a fazer certas aberturas parciais, parece que os shoppings começam a abrir 4 horas ao dia, certo? Sim, mas isso não quer dizer que volta ao normal. Com todas as restrições de distância, as restrições de certa higiene, horário, volume de pessoas dentro de cada loja. Então, isso não é o chamado pós-pandemia. A pós-pandemia mesmo, ela só vai acontecer, sob o meu ponto de vista, depois da vacina. Até lá, certo? Até lá é um mundo cheio de restrições, certo? A liberação ela vai sendo feita assim que os mínimos de vítimas ficar estável e isso não der uma exaustão em todo o sistema médico, certo? Então, nós vamos ter, certo, uma liberação meia regionalizada, meia local, setorial, e assim a gente vai. Vai ser um processo longo, certo? A melhor hipótese que se trabalha hoje seria março de 2021, para você ter, certo, um sistema, para você ter a vacina e um sistema de vacinação que fosse condizente, certo? Então, nós estamos falando ainda de um grande período abrindo economia, com restrições de distância, higiene, período, esse processo é longo. E emocionalmente é que ele é um processo complexo, porque a gente vinha de um movimento de esperança, e a gente entrou em movimento de luto, completamente luto. Ou seja, todas as pessoas estão tristes, ou seja, estão cautelosas. A turma ficou... Olha, foi a primeira vez na minha vida que eu vi um medo coletivo de perder a vida. Certo? Gente falou assim, opa, eu não vou trabalhar porque eu vou morrer. Certo? E eu lembro que na primeira semana e meia que eu estava já de pandemia, certo? Uma empresa me pediu, certo, uma reunião, entrei numa reunião online, numa empresa no Nordeste, certo? E aí, naquela cidade tinha zero infecção. E a empresa estava vendendo mais do que o normal por ser um grande frigorífico, certo? E estava admitindo pessoas. E as pessoas não queriam vir trabalhar. Ou seja, tinha zero vírus na cidade, zero vírus em empresas, zero contaminação, e as pessoas não queriam trabalhar. Era medo de perder a vida, porque na televisão estava falando, se você for trabalhar, você morre. Fique em casa. Então, ou seja, aparece um período de luto, certo? Um período duro, certo? Um período onde as pessoas estão, a grande maioria delas trancafiada em casa, certo? Vendo o seu fluxo de caixa, certo, abaixar, e ouvindo casos do primo que foi internado, do vizinho que morreu, e as notícias são notícias boas, que não tem respirador, que não vai ter hotel, certo? Que não vai ter hospital. Então vira um clima de luto, certo? Qual é a grande encrenca? Os negócios precisam, em clima de reabertura, precisam das pessoas, certo? E precisam das pessoas engajadas. E quem faz isso são os chefes, que a gente vai chamar de líderes, certo? E aí veio um peso muito grande em cima dos chefes, certo? Por quê? Porque todos os chefes estavam acostumados a lidar com um ambiente em desenvolvimento, não com um ambiente de luto. Então, quais são as características de liderança que o líder precisou repensar rapidamente? Porque se ele apertava as coisas, a turma espana, porque a turma está em luto.
Então, você não pode apertar muito. Então tem que ser um jeito um pouco diferente. Então, aí aparece algumas características. Por exemplo, os chefes tiveram que estar presentes. Estando online ou não, eles tiveram que estar presentes, tiveram que falar com todo mundo de manhã, com todo mundo perto do almoço, com todo mundo à tarde, fazendo reuniões pra caramba, certo? A maioria das pessoas que falou comigo e que me pediu ajuda de 14 de março até agora, e foi algo em torno de 270 pessoas, certo? A grande maioria delas se sentia sozinha e não sabia se estava fazendo as coisas certas. Ou seja, ele falava assim, eu estou com um número X de pessoas trabalhando em casa, eu não tenho ideia do que eles estão fazendo, como é que eu ajo? Eu falei, só tem um jeito, você precisa estar presente, ou seja, você precisa estar falando com todo mundo, você precisa ser visível, você precisa ser avaliável o tempo todo. E tem que ser você mesmo. Você não precisa ser um super-homem, seja você mesmo. Você não é mais aquele chefe instituído do cargo que a empresa lhe dava, certo? Agora você tem que fazer as pessoas engajarem de maneira genuína, e não por obediência, mas de forma genuína. E como é que faz isso? Aí entra toda uma discussão sobre como a pessoa tem que ser autêntica, certo? E a primeira coisa que aparece aí, certo? É o fato dos chefes mostrarem para as pessoas que eles também são vulneráveis. O chefe também tem medo, sabiam disso? O chefe também tem medo, certo? Então, o chefe, quando está de máscara, indo na fábrica, ele não está indo para dar o exemplo, não. Ele está indo porque ele está com medo desgraçado de ser contaminado, certo? Então, quer dizer, então ele tem que chegar lá e ele tem que falar, olha, pessoal, eu também estou com medo. Não são vocês que estão com medo, eu estou com medo. Certo? Então a gente, nós vamos usar máscara, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, porque eu estou com medo. Certo? Então, essa troca de vulnerabilidade gera confiança. A confiança gera engajamento. Então, você tem aí um jeito diferente de você lidar com as pessoas. A gente não pode esquecer, em hipótese alguma, né, que, muito embora a pandemia esteja instalada no mundo, certo? E um dos 4 países do ranking que é a bola de vez é o nosso Brasil aí, certo? Nós estamos com um nível de infecção extremamente alto, certo? Nós estamos todos embaixo da mesma tempestade, mas essa é a frase mais inteligente da pandemia. Mas nenhum de nós está no mesmo barco. Ou seja, nós temos empresas, pessoal, que bateram a sua meta de vendas de 30 de junho em 30 de março. Ou seja, tem empresa que nunca vendeu tanto quanto vendeu nesses últimos 3 ou 4 meses. Por exemplo, parte da indústria farmacêutica, parte da indústria alimentícia. Certo? Eu sempre lembro ser do presidente de uma grande empresa que todos vocês tomam o que ela faz, certo? O CEO falou comigo, foi no metade de março para o final de março, ele falou assim, olha, eu estou em casa, faz já 3 semanas que eu só falo com a turma online e o volume de vendas cresce e a produção melhora muito. Acho que é o fato do presidente estar fora que as coisas melhoram, certo? Não foi. Ou seja, é que os volumes foram realmente puxados pelo chamado mercado. A chamada indústria de base, as mineradoras, as siderurgias, certo? Elas tiveram muito pouco impacto. A turma continua trabalhando ativamente. Decididamente estamos embaixo da mesma tempestade, mas não nos mesmos barcos. Nós temos gente hoje, nós temos, por exemplo, na área de shopping, nós temos aí cerca de 25%, 30% das lojas, elas não reabrem, ou seja, porque elas quebraram aí durante a pandemia, certo? E aí vão os empregos todos, certo? Então, você tem no caso
meu como professor, certo? A escola está fechada, então, ou seja, estamos embaixo da mesma tempestade, porém, ou seja, nós estamos em barco totalmente diferente. Esse quadro de você lidar com o luto, ele é muito próprio, não das empresas que tiveram as suas operações continuadas, certo? Como essas que eu disse, ele é muito próprio, por exemplo, de uma empresa aérea que do dia para a noite ficou com 5, 10% das suas operações, certo? Aparece uma coisa, um jeito contraditório para todas as pessoas, certo? Como é que eu lido? E eu separei em 4 coisas. Como é que eu lido com essa forma desconfortável dessa pandemia de forma confortável? Como é que eu lido? Certo? Quer dizer, como é que eu trabalho em casa? Como é que eu saio de máscara? Como é que eu passo álcool gel? Como é que eu tenho reuniões online? Como é que eu falo isso? Nós tivemos que aprender a lidar de forma confortável com uma situação altamente desconfortável. Pensa bem, certo? Você vem anos, décadas trabalhando, indo à empresa, e de repente, numa sexta-feira, fala, segunda você trabalha em casa. Algumas pessoas não tinham cadeira em casa boa para trabalhar. Nota? Nem isso tinha, nem o básico do básico do básico, certo? Mas não tinha um computador. Sabe como é que faz? Então, ou seja, tivemos que aprender a lidar de forma confortável com um ambiente altamente desconfortável. A segunda coisa é que nós tivemos que ter muita coragem. Mas muita coragem. Certo? Mas uma coragem extremamente cautelosa. Né? Porque, olha bem, aí coragem cautelosa, olha como é uma antítese, certo? A pessoa está trabalhando em casa, em tese, se ela trabalhar ou não, certo? Ninguém vê se ela está assistindo a sessão da tarde ou não, certo? Mas o fato ninguém vê se ela está de shorts ou não, se ela fez a barba ou não, mas o fato é que ela falou, opa, peraí, eu vou ter que falar o que eu penso, eu vou ter que trabalhar direitinho, vou ter que correr atrás, certo? Então, ele teve que ter uma forte atitude corajosa, com muita cautela, porque foi um novo relacionamento, uma nova forma dele se relacionar com a organização, com o chefe dele, certo? E principalmente com as condições de ambiente. O terceiro ponto aparece uma humildade enorme. Né? Quer dizer, a gente teve que se ajoelhar para um bichinho que sequer a gente tem certeza de qual é o nível de contágio dele. A gente não tem ideia de certa de como ele é transmitido. Certo? Muito embora se afirme categoricamente, certo, que ele não é transmitido por vias aéreas, mas aparece um monte de gente infectada e que não teve contato com ninguém. Aparece gente, certo? Uma pessoa que vai a uma outra cidade e volta. Certo? Aconteceu um médico aqui, o médico foi buscar a filha dele em outra cidade, vai lá, pega a menina, bota no carro, volta, certo? Quando ele volta a trabalhar, ele volta fazer um atendimento e de repente aparece um monte de gente contagiada por uma única pessoa em uma cidade que tinha 0 contágio. Então, ou seja, a gente teve que ser humilde, certo? Na luta contra um bicho desse, mas confiante que a gente vai vencer. Certo? Então, certo? É um desconforto de forma confortável, é uma coragem cautelosa, é uma humildade confiante, certo? E um nível de mudança como se a mudança fosse algo estável. Ou seja, nós estamos mudando, toda semana você pode ver que você está mudando o jeito de você fazer as coisas. Toda semana. Você muda a forma de se relacionar, você muda a forma de trabalhar, você muda... toda semana nós estamos mudando as coisas. E parece
que isso ficou de forma mais ou menos estável. Para aqueles que estão me assistindo e são chefes, certo? Eu incluo mais uma. Como é que você teve que confiar nas pessoas, certo? Sem ter que controlá-las, certo? Olha que negócio interessante. Você confia e tem que controlar, mas se a pessoa se sente controlada, quer dizer, aparece um manuseio muito difícil. Ou seja, acho que todos nós estamos amadurecendo com essas situações que são um paradoxo. Sob o meu ponto de vista, certo? As empresas, eu sei que tem algumas pessoas que respondem por empresas aqui, certo? As empresas teriam que, até lá, até a vacina, certo? Fazer programas de evolução curtos, certo? Não tentem usar os mecanismos da meta até o fim do ano, não vai dar certo. Por quê? Porque as pessoas são pessoas que estão elas estão diferentes, elas estão em estado de luto. Você precisa de períodos mais curtos. Eu disse que a gente precisa de 60 dias para receber reconhecimento. Se passar disso, não serve mais, pessoal. Olha bem, a gente vinha numa linha assim, ó, a gente ainda tinha que treinar os chefes para dar feedback, porque era ruim. Agora a gente fala assim, ó, cada 60 dias tem que ter reconhecimento. Porque você precisa trazer de volta o humor, trazer de volta o senso de pertencimento, o orgulho de pertencimento, certo? Os níveis de reconhecimento precisam ser mais surpreendentes. Eu sei que hoje é dia de recursos humanos, e eu sei que é, certo? Mas até lá, nós vamos pôr um monte de regrinhas de recursos humanos, um monte de sistemas de recursos humanos vão ficar em stand-by. Nós não vamos ter avaliação de desempenho. Se fizer, dá tudo errado. Nós não vamos ter gestão por competência. Se fizer, dá tudo errado. Nós não vamos ter pesquisa de clima. Se fizer, dá tudo errado. Nós não vamos ter curva forçada. Se fizer, dá tudo errado. Quer dizer, todos os mecanismos que a gente tinha para gestão, nota, em recursos humanos, eles ficam em suspenso. E nós temos que substituir isso por ciclos de engajamento curtos, ciclos de engajamento de 60 dias no máximo, com reconhecimento a cada 60 dias. Nós temos que ter grandes celebrações a cada 60 dias, pessoal, para recuperar o humor dentro das companhias, para recuperar o orgulho de pertencer, para recuperar o que a gente chama de ownership, senso de dono. Esse trabalho é meu, eu vou fazer porque eu quero fazer e eu vou fazer a diferença. Afinal, nós precisaremos ter um nível de liderança, certo? Um nível de autoliderança, certo? Um nível de autoliderança. Cada um, você seja chefe ou não seja chefe, você seja número 1 ou não seja número 1. Você tem que ter, certo? Uma clara percepção de que um monte de pessoas que te cercam depende da tua energia. Depende, não é subordinado seu, é par seu, é chefe seu, é funcionário seu. São pessoas que moram com você, precisam da sua energia. Porque se você começar a ficar doente emocionalmente, de luto também, você vai pertencer a uma grande maioria que não vai sair bem disso. Ou seja, essa autoliderança que eu não achei um nome, o nome melhor, certo? Eu pegando a minha energia e mobilizando as pessoas que me cercam de maneira positiva, de maneira o mais integrada possível, de maneira o mais sinérgica possível. Não se junte ao grupo das pessoas que ficam, ó céus, ó vida, ó azar. Certo? Ou seja, se junta com a turma que está fazendo a diferença, certo? Porque quando a gente entrar no chamado normal, sem máscara, sem gel,
sem distância, a gente podendo dar um abraço um no outro, certo? A gente vai ter que entrar nessa etapa com uma reputação muito alta. E eu queria que vocês guardassem, certo? A palavra reputação, certo? Ou seja, durante a pandemia, até aparecer a vacina e um sistema que torne a gente imune a esse vírus, certo? Nós estamos construindo, cada um de nós, a nossa reputação. A hora que a gente não zelar por essa reputação e a economia voltar ao seu normal, você está fora do jogo. Ou seja, a pandemia, sob esse ponto de vista, nada mais é do que uma forma de selecionar. Todos nós estamos sendo selecionados. Eu estou sendo selecionado como consultor. Eu estou sendo selecionado como professor. Se durante a pandemia toda eu não agregar um valor que faça a diferença, zelando pela minha reputação, quando a pandemia acaba, certo? A minha universidade fica com aquelas pessoas, certo? Que durante a pandemia fizeram a diferença. As outras vão ficar fora. Não se esqueça que a gente volta com um volume de negócios menor, portanto, precisando de menos gente. Com um movimento digital maior, portanto, precisando de menos gente. Mas menos gente, sim, é por isso que a pandemia seleciona. Porque quem vai ficar são as pessoas que, durante esse processo todo, zelarem pela sua reputação. Então, tomem cuidado para não sair desse período todo como um sobrevivente, como mais um morto organizacional. Nós precisamos sair desse período com altíssima reputação, sendo reconhecido como uma pessoa que realmente faz a diferença. Eu acho que nunca nós tivemos em um período tão curto, certo? Que vai de março desse ano até março do ano que vem, abril do ano que vem. Um período em que as pessoas foram tão avaliadas, sem sistema nenhum. Mas a gente vai chegar dia 30 de março, dia 30 de abril, com a lista das pessoas que vão fazer cada empresa fazer a diferença. E com a lista de pessoas que não faz diferença nenhuma. Apenas sobreviveram, certo? E conviveram com o clima, certo? Fraterno que as organizações propiciaram para não causar um volume de desemprego maior no país. Essa é a minha opinião, certo? Zele pela sua reputação. O resto é fácil. Estou aberto às perguntas. Perfeito, professor. Muito obrigado. Excelente. Enquanto você falava, a gente já teve aqui temos mais de 100 participantes aqui nesse momento incrível aqui com o senhor. E nós temos algumas perguntas que foram colocadas ao longo da sua fala, e eu começaria com essa, da nossa professora também, da área de pessoas, professora Olívia. Ela colocou o seguinte: nesse contexto de pandemia, professor, algumas organizações antes muito focadas em resultados estão proporcionando serviços de escuta psicológica para seus funcionários. Ela pergunta: podemos esperar uma onda de humanização em muitos negócios depois da pandemia? Resposta clara, curta e grossa, certo? Clara, curta e grossa, certo? Não. E eu vou explicar por quê, certo? Olha bem, as empresas vão continuar sendo as mesmas. Planejamento estratégico, orçamento, indicador, resultado, EBITDA. Não muda nada. Certo? O que vai ter que ter é o seguinte: quem lidera vai ter que liderar melhor. Então, nós vamos ter que elevar os níveis de capacitação dos líderes. Certo? Mas aquela linha que a gente vinha muito forte de nossos valores, propostas, ela se mantém, mas ela se mantém tênue, como ela vinha vindo. Não tem nada mais forte do que isso. Nós estamos hoje com uma onda muito forte de humanização, de
de ajuda, porque porque estamos todo mundo embaixo de uma puta encrenca. Certo? Quem é meu aluno sabe, eu sempre citei assim, os vizinhos não se dão, mal é mal eles se falam, moram na encosta do morro, o morro desbarranca, eles se juntam, certo? Eles se juntam, eles se abraçam, eles choram para tentar fazer, certo? Para ver se acha sobrevivente. Então a gente está vivendo um luto. Então esse processo de humanização que está sendo sentido, sob o meu ponto de vista, ele é proveniente do período de luto e não uma onda de aculturamento novo. Perfeito, professor. Uma outra pergunta, pegando um gancho com o que o senhor colocou na sua resposta, a mudança da liderança, isso sim, né? O que fortalecer o desenvolvimento desses gestores, dos líderes no pós-pandemia ou no novo normal, enfim? Uma pergunta da professora Diana. Então, aí a ideia, Nelson, assim, nós vamos ter... Alguém abriu... Diana está aí? Sim, ela está aqui. Então, vamos lá. Então deixa eu caminhar a resposta. Olha bem, a gente vinha vendo já há muito tempo, assim, esforços de treinamento. Você treina as pessoas, treina as pessoas em liderança, a pessoa volta do curso, não usa nada do que foi dito, só acha que o curso foi bom. Não, o curso foi bom, sabe? Bom, certo? Então, olha, é coisa muito boa. Sim, mas ele usa o quê? Nada. Então, o que eu acho é que nós vamos ter uma revisão profunda, certo? No que se espera de um programa de capacitação em liderança. Eu acho que nós vamos avaliar as pessoas primeiro, desenhar o programa de treinamento em cima daquilo, acompanhar cada um, e no final nós vamos avaliar outra vez. E algumas pessoas que foram promovidas a liderar e que não agregarem efetivo valor de liderança na sua atuação com gente, provavelmente vão ser carreados para cargos técnicos. Tem muita gente promovida errada. Tem muito técnico que vira chefe, e aí entra o zorro que você falou na sua abertura. Um bom técnico, ele vai virando um bom técnico, ele vai virando um bom técnico, e de repente ele vira chefe dos técnicos. Sim, mas a gente fala, escuta, aonde está o curso que você fez para você liderar 100 pessoas? Ele fala assim, eu não fiz esse curso. Fala, então como é que você lidera? Como é que você engaja 100 pessoas? Eu vi ele falar, mas quem é que te ensinou? Ele fala, a vida. Então, guarda isso, Diana. A vida não ensina ninguém a liderar. A vida ensina as pessoas a conviverem com as outras pessoas. E conviver não é liderar. Essa é uma grande verdade em liderança. Ou seja, a vida não ensina ninguém a liderar. A escola de liderança ensina. E as pessoas, para serem promovidas, deviam ser certificadas em liderança antes de assumirem a posição de ter 100, 200 pessoas embaixo dele, entendeu? Por isso que a gente vê verdadeiros latrocínios, ou seja, a turma assume as posições, não sabe o que fazer, procura na sua história o que fazer, certo? E continua cometendo os mesmos erros que todos os outros cometem. E aí ainda acusa o chefe dele de ser ruim. Você está sem som. Opa. Pronto. Professor, a gente ainda tem mais tempo aqui para umas 2 perguntinhas. Então, nós temos aqui a Crismara perguntando o seguinte, professor. A gente está falando da liderança e ela está trazendo um questionamento sobre o novo funcionário. Quais serão os critérios de contratação
E ela pontua a questão das habilidades do soft skill, o que vai ser mais demandado. E aí eu emendo também com a pergunta da Samara, que versa sobre a mesma questão, como deve ser o novo profissional pós-pandemia. Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que as chamadas soft skills elas vão preceder, certo, a parte de competências mesmo, certo? E eu até brinco muito com isso, porque, olha bem, e não é de hoje, pessoal. Eu falo assim, primeiro, você seleciona, certo? Se o cara é bem-humorado ou não, certo? Porque mau humor e alta performance não casam. Então você tem que ter dinâmicas de grupo para ver se o cara é feliz. Ponto. Porque se ele não for feliz, você não vai ser feliz dentro da empresa. Se ele é infeliz na vida, não vai ser feliz dentro da empresa. Então, primeiro, é um conjunto de dinâmicas de grupo para perceber o nível de felicidade que a pessoa traz. Segundo, você vê personalidade. E aí vem a chamada soft skills, certo? Então, aqui você tem testes para isso, você tem assessments para isso, você tem um monte de coisa para isso. E terceiro, você vai ver as competências. Então, primeiro, humor e felicidade. Segundo, certo? Personalidade. E terceiro, as chamadas competências. Infelizmente, né, a gente não é ouvido. A gente não é ouvido. A gente parece pregador aí no deserto, sabe? Quantas pessoas eu falo, então, muda a tua forma de selecionar. Seleciona, certo? Antes de ter as vagas. Olha que erro. Quando aparece uma vaga, certo? A gente leva. Faz uma requisição, vai para o RH vai ver lá no mercado, vai ver se no banco de dados, vai ver não sei o que lá, volta, aprova a requisição, aí volta, faz os testes, não sei o que lá, leva 30 dias, 40 dias para você colocar, certo? Alguém de nível médio, baixo para dentro de uma empresa. Quer dizer, quem é que está pagando o custo dessa falta? Por que não seleciona antes? Por que não faz bancos de gente que já é feliz, que já é otimamente humorada, que já tem soft skills? Por que não faz isso? Porque é difícil trabalhar proativo. Vai ter que ser proativo. Vai ter que ser proativo. Certo? Então, eu acho que tem a busca do chamado soft skills, certo? Ela já vinha precedendo, certo? Certa parte de competências, certo? Eu acredito que os RHs vão sair dessa pandemia com uma grande lição de casa desse sentido. Maravilha, professor. Professor, nós teríamos uma última pergunta, em função do tempo, nós temos várias perguntas aqui, mas em função do tempo, nós teríamos aqui, para finalizar, só um minuto, estou aqui um pouquinho, professor, mas só um minuto, está aqui. O papel do líder será cada vez mais o desenvolvimento de pessoas. Quais as melhores estratégias? Como é que é? Quais as melhores estratégias? Que entrou outra pergunta que eu não vou deixar de responder. Vai, fala. Tá, vamos lá. Então, nós temos duas aqui. Temos outras na lista, mas o tempo já está avançado, mas a primeira seria: o papel do líder será cada vez mais do desenvolvimento de pessoas. Quais seriam as melhores estratégias para esse desenvolvimento de pessoas? E assim, o que o senhor considera efetivo em termos de reconhecimento? Tá, então essa é a última pergunta, certo? Então eu acho que é assim. Cabe ao líder, certo? Desenvolver e manter um senso de urgência. Como faz isso? Eu preciso de algumas horas. Certo? Cabe ao líder manter o alinhamento das pessoas, certo? Em termos de comportamento, em termos de resultado, em termos de valores organizacionais. Como falar isso? Preciso de algumas horas. Cabe ao líder, certo? Manter
o estado de alerta em sua equipe. Aqui o estado de alerta entra. Toda uma preparação no assunto retorno sobre desempenho, que não é o feedback, que infelizmente, certo? Todas as pessoas estão sendo treinadas. É outra coisa. Quando a gente fala em alta performance, a gente fala em feito superior, em feito inferior, em desempenho dentro da curva, qual é o nível de retorno que você tem que dar para cada um, como é que você mapeia isso, ou seja, isso é algo simples de fazer, certo? Você aprendeu comigo em sala de aula, certo? Quer dizer, é simples de fazer, é folha de papel, na gaveta você faz, certo? Mas você precisa conhecer o conceito e a ferramenta para isso, certo? Eu acho que tem, então tem senso de urgência, alinhamento, estado de alerta, eu acho que tem tem 3 coisas que você vai ter que ser bom demais, que você vai ter que ser bom demais de comunicação, bom demais de negociação, bom demais de medições e busca de padrões de desempenho superior, certo? E você tem que entender, principalmente, certo? Que se você lidera, você é pago para liderar. Se você não lidera direito, você está negligenciando a posição. É que ninguém percebe. Mas quantas são as pessoas que a gente chega em uma empresa e ele fala, bom, eu tenho aqui 500 pessoas debaixo de mim. E fala, sim, como é que estão os seus rituais? Ele fala, o quê? Como é que você faz o reconhecimento? Como? Como é que você faz o engajamento? Ele fala, não, eu chamo o RH, o RH ajuda. Eu falo, não, eu quero saber, você é o líder de pessoas. O que eu vejo muito é as lideranças muito preocupadas em ser líderes do trabalho, mas não líderes de pessoas, certo? Então as pessoas viram um meio de fazer aquele trabalho. É lógico, está disfarçado de um discurso bonitinho, mas na verdade, certo? São líderes de processos, não líderes de pessoas, certo? E a minha última posição é sobre reconhecimento. Está aí a moeda de troca. Está aí a moeda de troca. Você tem 3 moedas de troca que são muito boas, certo? Dinheiro, reconhecimento e conforto. Dinheiro demais, certo? Sem reconhecimento e sem conforto, leva ao relacionamento mercenário. Então parece não ser bom. Só conforto, com baixo reconhecimento e com pouco dinheiro, parece que a gente cria mais um clube ou uma sociedade amiga de bairro. Então, qual é a minha dica? Mantenha as remunerações, nível de mercado mais um pouco ajuda muito bem. Certo? Conforto, pode baixar o nível de conforto, mas não se esqueça de reconhecimento. Reconhecimento é a principal moeda de troca do alto desempenho. Certo? É a principal moeda de troca de engajamento. E o reconhecimento é moeda do líder, não é moeda da empresa. Então, é o líder que tem que reconhecer. Como? Usando todos os espaços, todas as ferramentas que ele possa. Tem algumas pessoas que, às vezes, se você falar para ele, olha, eu vou te levar numa reunião comigo de diretoria. Para ele, isso é um grande reconhecimento. É um grande reconhecimento. Então, o líder precisa fazer a lista de reconhecimentos que ele pode fazer, que eu chamo de saco de bondade. Mas ele também tem que fazer, certo, a lista do chamado saco de maldade, que é a chamada complacência. Por quê? Porque junto com o reconhecimento vem o conceito de complacência. A complacência é uma virtude em liderança, mas em excesso ela premia os infratores. Então, dosar o nível de complacência e dosar o nível de reconhecimento é um segredo de liderança. Um segredo que se aprende estudando, não se aprende praticando. Muito obrigado, certo? Espero ter outras oportunidades com todos vocês, certo? Me diverti muito. Professor Pedro Mandelli, muito obrigado em nome do curso de administração da Unifametro, em nome da Unifametro. Realmente, a gratidão é imensa pelo seu tempo,
pela sua atenção, pela presteza com a qual o senhor aceitou o nosso convite. E reforço, uma grande honra tê-lo conosco, compartilhando tanto conhecimento. E muito obrigado em nome de toda a Unifametro mais uma vez, professor. Um grande Parabéns pela luta. Parabéns pela luta. Um grande abraço, professor. Não se esqueça de sair, mas sair com reputação. Tchau. É. Muito obrigado, professor. Meus amigos, a gente está chegando ao final do primeiro dia, tá bom? Como eu falei para vocês, amanhã nós continuamos. Amanhã nós vamos continuar trabalhando a temática da liderança. Esse é o tema do nosso evento de final de semestre, né? É meio que uma semana da administração remota e fora de época que a gente está fazendo aqui. Tivemos a presença aqui do professor Pedro Mandelli, maravilhosa, e amanhã nós teremos, repito, a Lumo Consultoria de São Paulo, através dos seus sócios e fundadores, Silvia Helena e João Luiz. Silvia Helena está até assistindo aqui a palestra do Pedro Mandelli conosco, e vamos trabalhar amanhã o tema da força do encontro humano e o papel do líder pós-pandemia. Lembrando que na sexta-feira nós continuaremos ainda, só que com os nossos egressos. Eu vi o Rolf aqui, o Rolf vai estar com a gente, fazendo o depoimento, compartilhando sua experiência, e vamos falar sobre o mercado de trabalho, vamos falar sobre essa nova realidade, vamos falar de liderança também, através dos nossos egressos. Realmente fiquei muito feliz com a noite de hoje, fiquei muito feliz com a presença de todos vocês. Fica uma dica para amanhã, pessoal. Hoje nós chegamos a mais de 110 pessoas participando. Foi lindo aqui ver isso. Mas nós poderíamos ter tido mais. Infelizmente, teve um momento da palestra que as notificações não chegaram para mim. Eu tive que sair e entrar. E aí depois algumas pessoas entraram novamente. Se isso acontecer amanhã, a gente já sabe como resolver de forma mais rápida. Me avisem pelo WhatsApp, peço para alguém avisar pelo chat, que a gente resolve. O importante é que a gente tenha o máximo de vocês tendo acesso a essa discussão sobre liderança tão importante aqui para os dias atuais. Tá bom? Agradeço demais a presença de vocês. Essa palestra foi gravada, a gente vai disponibilizar, vou ver a melhor maneira de disponibilizar para quem não pôde assistir. E eu peguei a presença aqui de vocês pelo attendance aqui, mas, por via das dúvidas, coloquem um oi quando forem embora aí, porque caso a gente não consiga todo mundo aqui no attendance, a gente vai ter o registro aí do chat de quem esteve presente. Tá bom? Um abraço para todos e até amanhã. Espero todo mundo aqui amanhã. Adalberto. Oiê. Esse é o mesmo link da aula de amanhã ou vai ser mandado outro por e-mail? Amanhã nós teremos outro link que já está disponível nas peças, nas artes, na divulgação que a gente encaminhou para vocês. Ok. Em todas as peças que estão disponíveis lá no Classroom, vocês têm os endereços aqui dos nossos Meets, tá bom? Ok, tá bom. Vai ter outro endereço amanhã, não se confundam. Ok? Então é isso, meus amigos. Fiquem bem, fiquem com saúde, a gente se encontra amanhã. Um grande abraço, obrigado pela presença de todos vocês. Valeu, chefe. Sua palestra foi retransmitida aqui na minha sala. Foi mesmo, Felipe? Massa. Foi. Abração, obrigado por ter vindo, obrigado por ter prestigiado. Muito boa, parabéns. Bacana, obrigado. Amanhã tem mais. Obrigado, amanhã tem mais. Aparece aí. Aparece aí. Volto sim. Volto sim. Bem, encerrando a gravação, meus amigos.